Nível de censura na rede Ethereum chega a 85%, entenda. Por ser uma rede descentralizada, basta que apenas uma entidade ignore as sanções americanas para que Ethereum continue confirmando transações ligadas ao Tornado Cash e outras do tipo. No entanto, os dados deixam claro que a pressão do governo americano está funcionando. Moeda de Ethereum presta a ser jogado para cima. Com a migração Ethereum de Proof of Work (POW) para Proof of Stake (POS), muitos apontaram que a rede ficaram mais centralizadas e suscetível à censura. Os alertas não eram vazios. Segundo dados, 85% dos construtores de blocos estão censurando transações do Ethereum ligado à lista da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, OFAC. Dentre as transações censuradas estão aquelas com ligação com o Tornado Cash, um mixer descentralizado que funciona ao nível do protocolo, sendo assim, aqueles que passarem essas transações estariam arriscando enfrentar processos judiciais. Segundo o site censorship.pix, existem 29 construtores de bloco no Ethereum e apenas 6 deles, 20%, não estariam censurando transações. No entanto, apenas 5 desses 29 são responsáveis por 92,5% do trabalho. Construtores de bloco, block builders de Ethereum, quanto mais à esquerda, mais transações são censuradas por cada entidade. Foto censorship.pic. Uma das exceções é o Titan Boulder. Em seu site há uma mensagem em destaque afirmando: nosso construtor é lucro máximo sem frutagem de qualquer tipo, ou seja, eles estão ganhando todas as taxas de transação ignoradas por seus concorrentes. Em conversa com a Coindex, Martin Koppelman, cofundador de Gnosis, afirmou que a censura poderia ultrapassar os 90% se não fosse a Titan Builder. Estamos essencialmente a apenas um construtor de uma censura bastante pesada no Ethereum, comentou. Ainda no mês de setembro, essa censura chegou a 85,1% por parte desses construtores de bloco. Há cerca de um ano, esse número era de apenas 20%, mas aumentou consideravelmente desde junho. Censura do Ethereum por parte de construtores de blocos chega a 85%. Fonte censorship.pic. Em defesa dessa entidade que estão censurando transações, Tony Werther, pesquisador da Ethereum Foundation e criador do site censorship.pic, explica que construtores de blocos são pessoas normais. Os construtores de blocos também são pessoas como você e eu, que têm família, que querer se mudar para os Estados Unidos, etc. É compreensível que eles tentem minimizar o risco para si próprios, tanto como indivíduos quanto para seus negócios. Até onde vai a censura do Ethereum? Por ser uma rede descentralizada, basta que apenas uma entidade ignore as sanções americanas para que o Ethereum continue confirmando transações ligadas ao Tornado Cash e outros do tipo. No entanto, os dados acima deixam claro que a pressão do governo americano está funcionando. Antes desses construtores, essas transações também passam por validadores e relayers, como o nome sugere. O papel desses construtores está na montagem dos blocos como se fosse um Lego de transação a fim de obter o máximo de lucro. Afinal, as taxas de transação não são a melhor métrica, já que uma transação pode pagar uma taxa mais alta, mas estar ocupado o lugar de outras transações que somadas dariam um retorno maior daquele bloco. Sobre a censura por parte dos validadores que fazem stake, validam os blocos, esse número é menor que 10%. No entanto, apenas 10% deles montam seus próprios blocos, removendo qualquer importância sobre dado anterior.
Censura da rede Ethereum por parte dos validadores. Fonte censorship.perks. Dentre os principais nomes dessa categoria estão corretoras como Coinbase, Binance, KuCoin, Poloniex, Huobi, OKX e Bitfinex. Mas também outros nomes conhecidos como Lido, Celsius e Stackfish. Essas entidades são usadas por investidores que não têm Ethers o suficiente para serem validadores ou então por aqueles que apenas preferem a comunidade. O nível de censura por cada uma delas varia como visto abaixo. A lista segue com validadores menores. Principais validadores do Ethereum e seu nível de censura da rede fonte censorship.pic. Por fim, também temos os relayers, que transmitem transações entre construtores e validadores no fim de 2022. O nível de censura por esses relayers chegou a 77,8%, mas já está em um nível abaixo de 30%. Censura do Ethereum por parte dos relayers está em queda. Fonte censorship.pix. Esse número, no entanto, volta a preocupar quando vemos o baixo número de relayers. No momento existe apenas 8, 5 deles controlam 97,6% da rede. Podemos ser um alvo fácil para as autoridades americanas. Existe apenas 8 relayers na rede do Ethereum, fonte censorship.perks. Bitcoin pode enfrentar problemas parecidos de censura. Embora use Proof of Work, tendo alguma diferença em seu modelo, o Bitcoin pode enfrentar problemas semelhantes ao do Ethereum. Como exemplo, recentemente um pesquisador revelou que uma pool já está censurando transações de Bitcoin. Segundo dados de Minding Pools States, três das cinco maiores pools de Bitcoin são americanas. No total, Foundry, BTC e Binance detêm cerca de 48,2% do hash rate da rede, ou seja, é possível que elas se adequem às censuras da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, OFAC. Maiores pools de Bitcoin, fonte Mining Pools States. De qualquer forma, enquanto uma única pool não estiver censurando transações, as censuras são irrelevantes. No máximo, essas transações precisarão pagar taxas mais altas e esperar por mais tempo para serem confirmadas. Por fim, existem algumas soluções para mitigar esse risco, como é o caso do Stratum V2, um protocolo que dará mais controles aos mineradores a montagens dos blocos e que pools como a Ocean estão querendo adotar. Em outras palavras, os riscos de censura são praticamente nulos, mas o assunto é sempre bem visto.